Henriette, bem-vinda. Pedrinho também tá aí, vai entrando todo mundo, vai divulgando aí. Paulinha, Paula Rocha. Claudinha, obrigada por ter topado. Obrigada por aceitar vir para esse bate-papo. Tô feliz e nervosa. Tá nervosa, mas daqui a pouco já acostumou. Gente, o meu desejo de falar com a Claudinha e sobre isso aqui para vocês veio, na verdade, de um bate-papo que a gente estava tendo entre a gente. E ela me contou um caso muito curioso que eu queria compartilhar com vocês. Isso gerou uma discussão no bom sentido, né? Um debate sobre protocolo de cerimonial, sobre julgamento. Foi uma discussão que super se aprofundou. Que acontece... Já travou. Travando para mim. Pronto. Pronto. Voltou. Você voltou. Tá, você também, tá ok. Quer contar, Claudinha, como foi? Então, na realidade, a gente estava conversando, algumas cerimonialistas, conversando sobre as postagens no Instagram, protocolo, não protocolo. E aí eu contei um caso que aconteceu comigo, porque as pessoas, às vezes, julgam muito sem saber o porquê, sem tentar analisar o porquê, e falando que a gente tem que cumprir certo protocolo, todos os protocolos. Existe sim protocolo, né, num casamento, mas a gente consegue, de acordo com o pedido de cada noivo, de cada situação, a gente se adequar, principalmente se não for dentro da igreja, né, Mi? Porque dependendo da igreja, a gente tem mais protocolos ali, ou o padre a poder estar cumprindo, mas num local que vai ser a cerimônia, no local da festa, não. E eu tive uma situação assim, na realidade foi até na igreja essa cerimônia, que foi uma noiva que ela não tinha o antebraço. E para que ela conseguisse segurar o buquê, entrar ao lado do pai dela e ter fotos que a deixasse feliz, ela tinha que mudar de lado. Ela não poderia entrar do lado que toda noiva entra, né? E aí eu sempre tive o costume, porque as minhas noivas, mesmo porque se eu não postar uma foto, fica triste, tudo. E eu acho que é o nosso trabalho, assim, é um carinho que a gente tem, independente de que tipo de casamento foi, se foi um casamentaço, um casamento mais simples ou não, sempre postei. E aí, quando eu postei a foto da entrada da noiva e a noiva estava de um lado diferente, eu recebi uma chuva de críticas, sabe? De julgamentos. Na época não era muito assim, o Instagram não bombava tanto, era mais em relação ao Facebook. Mas em relação a julgamentos, por que eu estava fazendo de maneira errada, que não era assim. Só que assim, se a pessoa prestasse atenção na foto, ela ia ver que a noiva não tinha um antebraço. Dava para ver na realidade isso, se olhasse com atenção. Mas às vezes as pessoas elas querem simplesmente criticar. Julgar. E aí a gente julgar. E aí a gente tem algumas situações, né? Que aí começou um monte de gente falando de algumas situações que aconteceram com a gente em relação do que a gente pode modificar, o que é errado, é certo, ou existe o errado na realidade quando a gente está fazendo de forma consciente, né? E a gente falou sobre muitas coisas e que a gente hoje vai colocar aqui. Uma delas é a questão da lapela e o lenço. Eu vivenciei isso agora há pouco tempo. Eu sempre ensinei isso para as minhas meninas, né, a equipe, para todo mundo, que ou você usa o lenço ou você usa a flor da lapela, na lapela. E, além disso, na lapela, né? Lapela. Na lapela. Isso tudo que a gente está falando, gente, são as teorias, né? Assim como a noiva entra do lado X, assim como ou se usa lenço ou se usa flor de lapela, assim como lapela não se usa em suspensório. Isso tudo são as teorias. Só que aí a gente lida com sonhos. E aí a noiva vira para mim, como com certeza já virou para Claudinha, uma noiva que os padrinhos estão de blusa suspensório, e falo, cara, mas eu sempre imaginei
meus padrinhos usando lapela no suspensório, na blusa. Você vai falar o quê? Não, está errado, eu não faço isso. No meu casamento, você tava lá. O Alberto, para quem não sabe, tá aqui o meu marido, né? Para quem não sabe, aqui na live, ele é gringo, ele é italiano. E lá na Itália se usa a flor da lapela e o lenço. Você não usa um ou outro. Lá você tem muito de usar as duas coisas juntas. E aí eu aqui falando, não, mas você não pode. Só que ele simplesmente se apaixonou pelo lenço, que estava combinando com o colete, com não sei o que lá dele, que agora eu nem lembro mais, e queria usar a flor da lapela. Aí eu cheguei a conversar com ele, brigar, não sei o que, e reclamar. E depois eu falei, cara, eu vou arrumar um problema sério com meu futuro marido. A gente com tanta coisa boa, né, acontecendo do casamento, todas as coisas, eu vou encrencar com ele por conta disso? Não, deixa ele ser feliz. Na realidade, eu não estava tão feliz com isso, né? Vamos combinar. Mas ele estava radiante de poder estar entrando com a flor da lapela e o lenço. Aí eu vou ligar. Você sabe que você falou agora do seu casamento, e seu casamento me ensinou tanto, tanto. Foi assim, foi um momento muito especial, sabe? Gente, a Claudinha casou em Búzios, um casamento na praia. Todo mundo que casa na praia, seja bem-vindo a todo mundo que tá entrando aí, tá, gente? Tá todo gente, mundo eu falando tô comigo, cegueta daqui a e pouco eu não responder. enxergo direito as pessoas que estão mandando mensagem. Mesmo de óculos eu não enxergo, tá? Mas eu vou respondendo. E se tiver dúvida, pode ir escrevendo aí. Gente, a Claudinha casou em Búzios. E aí, óbvio que quem casa em Búzios, na praia, espera um tempo bom. O tempo bom não veio no casamento da Claudinha. E a Claudinha entrou para casar embaixo de chuva, literal. A chuva começou na hora da cerimônia e praticamente só durou a cerimônia. E foi a coisa mais linda que vocês podem imaginar. Assim, ela entrando radiante, o sol tava nela, sabe isso? E aí, quando ela entrou, assim, aquela chuvinha fininha caindo e ela entrando sem se importar com nada, eu falei, gente, é isso, o casamento é isso. É óbvio que você espera uma coisa, mas e se essa coisa não vem, o casamento na verdade, o resto da sua vida. Aquilo é uma celebração, então aproveitem os momentos de casamento. Acontecendo do jeitinho que você imaginou ou não. Engraçado que, assim, a gente, claro, principalmente como cerimonialista, eu tinha que ter o plano A, B, C, como a gente tem para todas as noivas. Só que o Alberto e eu, nós nos apaixonamos exatamente por casar em Búzios porque estava em frente ao mar. Ele não queria o todo de jeito nenhum. Então, o plano B, para não estar ali na chuva, seria recuar com aquele arco de flores, né? Aquele círculo de flores, seria chegar ele mais para trás, que aí ele estaria na parte coberta do todo, sem problema nenhum, e faria a cerimônia ali. Só que assim, ali era um cantinho nosso, de todas as vezes, quando a gente conheceu, a gente ficou sentado naquele banquinho com o pé pendurado, sabe? Quase na água e conversando sobre o casamento. Aquele espaço ali era tão especial que eu falei, gente, só se cair uma tempestade. Mas se não for isso, não vai ser o que vai impedir. E aí eu lembro que eu falei com o Redman, eu falei com o pessoal do Caçaba, não sei o que, porque eu estava preocupada, lógico, com a questão de câmera, né? Essas coisas. Quando eles me deram um ok, eu entrei linda e radiante, sabe por quê? Todo mundo que estava ali, todos os convidados eram convidados. Eu tinha muita gente do mercado, mas todo mundo que eu chamei do mercado são meus amigos. São pessoas que realmente... Não tinha ninguém que eu estava chamando pro network. Não existe isso, não existiu. Senão, eu ia ter que fazer um casamento por 500, né? Mas não tinha dinheiro. Mas, assim... Então, todos que foram convidados eram pessoas que estavam ali torcendo, que gostam de mim, que tem a vibe lá em cima. E o casamento aconteceu realmente do jeito que eu queria. Tive tudo que eu queria? Não, eu queria um jardim suspenso do início ao fim na minha festa toda. Mas eu não tinha dinheiro para isso. Então, assim, eu tinha que escolher ou o telão de LED, que eu queria o palco com telão de LED, ou o jardim suspenso em tudo. E aí defini entre o outro. Isso me fez menos feliz? Não. Assim, é uma recordação incrível da vibe de todo mundo, do quanto você estava ali vibrando comigo e eu entrando sorrindo com a chuva, né? Os padrinhos com os guarda-chuvas transparentes, vocês ajudando, assim. E foi muito legal. E realmente isso, para mim, também foi um aprendizado que eu mesmo
não tinha ideia do quanto eu ficaria tão tranquila para a cerimônia. Eu acho que isso que você falou é parte principal, assim, é uma das partes principais do nosso trabalho, né? A gente conseguir fazer as noivas entenderem que todas elas precisam fazer escolhas. E que não importa o porte do casamento, assim, toda noiva acha que, beleza, eu tô fazendo um casamento de 200 mil. Se eu tivesse fazendo um casamento de 500 mil, se eu tivesse essa grana, eu não teria que fazer nenhuma escolha, eu teria tudo que eu quero. Não, se você estivesse fazendo um casamento de 500 mil, você ia querer outras coisas. Sim. Que você ia descobrir, ia ter acesso e assim vai. Então, assim, eu sempre procuro trabalhar na cabeça das minhas noivas que fazer escolha é normal, todas vocês precisam saber, e a gente vai trabalhando junto na identificação da prioridade de cada uma para que não seja uma frustração. Muito pelo contrário, a gente olhe mais para as coisas positivas. Você também vai nessa linha, né? Sim, com certeza. Mesmo porque questão de escolha, às vezes, não é nenhuma escolha material, né? São escolhas exatamente do que a gente hoje vai muito falar, dessa questão do protocolo, que é uma noiva, às vezes, decidir se ela, não, por exemplo, se ela não tem mais o pai, se ela vai entrar com alguém, um tio, um padrinho, um avô, se ela vai entrar sozinha. Então, às vezes, a gente tem que fazer escolhas que não tem nada a ver com material, com valores, mas são outros tipos de valores e que a gente tem que escolher junto com a família, junto com o noivo. Às vezes, o noivo quer uma coisa, a noiva quer outra. Aliás, isso é o que mais acontece, né, com a gente. A gente fica ali intermediando as situações. E mas como? No final das contas, você acha que o protocolo existe? Eu vou deixar você responder, mas vou trazer a minha opinião também. Eu acho que ele existe, mas eu acho que hoje ele é mais flexível. A gente tem mais facilidade em quebrar, como você falou, principalmente fora da igreja, mas na igreja também. Boa tarde a todo mundo que tá entrando, gente. Maia entrou aí, Casaba tá aí, uma galera aí. Gente, manda aviãozinho pra todo coração. mundo. E coraçãozinho, ó. Olha só, porque, por exemplo, mesmo na igreja, hoje a gente tem essa flexibilização, essa flexibilidade maior. Eu tive, ano passado, ano retrasado, um casamento que a noiva, na antiga Sé, que, para quem não é do Rio, uma das igrejas mais tradicionais aqui do Rio, e a noiva falou para mim, Mia, eu tenho meu pai e minha mãe, que eu amo, mas meu pai e minha mãe se separaram, eu era muito nova, e aí eu tenho meu padrasto e minha madrasta, que são meus pais, e eu quero todo mundo no altar. Então, assim, a gente desenvolveu um cortejo que envolvia todo mundo e os 4 ficaram no altar ao lado da noiva. Então, assim, na foto do altar, aquela foto tradicional, a gente tinha o noivo e os pais, e a noiva, e pai, mãe, padrasto, madrasta, todo mundo. E, gente, era o que ela queria. Eram pessoas que faziam parte da vida dela. Não tinha como fugir disso. Então, assim, eu acho que esse protocolo existe, mas que a gente tem ali mais ferramentas hoje para quebrar. Como é que é o seu pensamento sobre isso? Eu também concordo com isso. Eu acho que existe, sim, um protocolo. Hoje, muito mais flexível do que há anos atrás, quando a gente começou. Na igreja, a gente tem algumas restrições a mais, mas mesmo assim a gente já está vendo essa flexibilidade dentro das igrejas. Porém, tem algumas, né, para noivas que estão aqui, para ter uma ideia. Por exemplo, eu já tive na São José do Centro, uma vez a noiva fez uma plaquinha e era daquela, noivo, tio, não foge não, a noiva tá linda. E eles não permitiram. Não permite. Isso, eles não permitiram. Naquela igreja da Urca também, que tem ali perto da mureta, do lado da casa do Roberto Carlos, eu esqueci qual é o nome daquela igreja. O padre, pelo menos da última vez que eu fiz lá, o padre de lá, ele não permitia a entrada das alianças após a entrada da noiva. Então, as alianças, ela tinha que entrar com a daminha, com o pajem, com quem fosse, antes. No alto da Boa Vista também tem a Santa Cruz dos Militares, que é assim. Santo Cristo dos Milagres. Isso. Então, assim, às vezes na igreja a gente realmente tem, como a gente tem, por exemplo, restrição de música, né? Isso a gente tem muito. Você falou até no alto da Boa Vista, a Nossa Senhora da Luz, o Padre Marcelo, ele gosta da bênção das alianças ser feita só com Ave Maria. Eu até hoje, pelo menos, nunca fiz nenhum que ele deixasse uma outra música sem ser Ave Maria. Então, assim,
ainda tem, quando a noiva ela vai casar na igreja, ela tem que estar ciente que tem algumas igrejas que existem ainda algumas restrições, que têm restrições maiores. Agora, casamento no local da festa, aí a gente já tem uma flexibilidade muito boa, muito tranquila, para fazer o que os noivos vão ficar felizes. Se é a noiva entrando sozinha, se é a noiva, eu já tive a noiva entrando com um padrasto até a metade, na metade o pai estava no corredor e aí levou ela até o altar, entendeu? Eu, por exemplo, no meu casamento, apesar de ser muito usado, é o casamento judaico, né? Os noivos entrarem com os pais, eu acho uma das coisas mais lindas, no sentido mesmo. Tipo assim, os pais é que estão entregando o noivo, a noiva, e uma outra família. Eu acho lindo. Eu queria ter feito no meu, mas os meus pais, infelizmente, por serem muito idosos, não meus pais, meus sogros não conseguiram vir da Itália para cá, e aí o Alberto entrou com as irmãs. Mas assim, a gente tem que realmente se adaptar. Igual tem muito, eu não sei se acontece com você, lado para a entrada dos padrinhos ou madrinhas. Isso já foi uma discussão muito grande, né? Porque existiam alguns cerimonialistas dando curso que um ensinava de um jeito, o protocolo, o outro ensinava do outro. E aí a gente começou a fazer pesquisa, mas como? Como entra? Que lado entra? E eu acabei vendo que cada cerimonial, na realidade, muitas vezes, em relação aos padrinhos, tem a sua forma. E aí, às vezes, eu estava lá montando o cortejo, chegava uma mãe, uma vez aconteceu realmente isso, uma mãe, e falou assim, mas esse não é o meu lado bom. Eu não vou entrar, minha bolsa, meu anel, eu vou brigar com a mãe do noivo, vou entregar com coisa com dente, gente, deixa, entendeu? Gente, eu acho que essa flexibilização tem que estar na alma do cerimonialista, assim, de compreender os desejos de cada cliente. E olha, o cliente não é só o noivo e a noiva. O cliente é a madrinha, o cliente é o padrinho, o cliente é a mãe, o cliente é o pai. Eu não tô falando isso porque essas pessoas podem vir a casar. Eu tô falando isso porque essas pessoas fazem parte intensamente da vida do cliente direto de vocês, vamos dizer. Sim, então, assim, são as pessoas mais importantes. Pois é, se esforçar para atender os desejos ou as demandas dessas pessoas, cara, é uma coisa muito importante da nossa profissão. Uma vez eu tive um pai que virou para mim e falou assim, ô Mia, eu sempre imaginei levar minha filha pro altar segurando a mão dela, tipo assim, não sei se vocês conseguem ver, como uma princesa. Sim, ao como invés era de mais braço antigamente. dado. Isso, Sim. assim, segurando por aqui. Eu posso? É lógico. O senhor sempre sonhou? É assim que o senhor, quando pensava no casamento da sua filha, fechava o olho e imaginava? Então essa é a sua única oportunidade de fazer. Vamos fazer. Tem que levar assim, entendeu? Então, assim, eu acho que essa flexibilidade tem que estar na alma de um profissional de cerimonial. No casamento que eu fiz agora em março, no Cristo Redentor, os noivos, eles já estavam casados no civil há 20 anos, mas nunca tinham feito uma cerimônia religiosa. E aí eles fizeram, né, lá no Cristo, aos pés do Cristo, foi aquele que eu fiz às 5h30 da manhã. E eles tinham um casal de filhos, onde a menina já tinha 19 anos, se eu não me engano, e eram os 2 filhos do noivo mesmo. E aí ela decidiu, ela falou, Cláudia, eu quero todos já lá no altar, padrinhos, os pais, todo mundo já vai estar no altar. A única entrada vai ser do noivo com a minha sogra e a minha entrada com os nossos filhos. Até a minha mãe já vai estar no altar. E foi a coisa mais emocionante de todo mundo chorar, deles entrando, tipo assim, ela entrando linda com os 2 filhos, sabe? A filha e o filho. E foi super emocionante. Então, assim, imagina se eu virasse para ela e falasse, não, Renata, olha, você tem que entrar com a sua mãe. A sua mãe, né, ela tá aí, você tem que entrar com a sua mãe, seus filhos como Pagem, como Daminha. Sabe, não era, mas ela falou, não tem sentido isso pra gente, pra nossa vida como casal e com a nossa família, não tem sentido. E aí a gente, claro, conversou com o padre, né, foi tudo permitido, tudo ok, e assim, super emocionante. Eu acredito. Olha só, a Raíssa trouxe aqui nos comentários, trouxe um comentário bacana pra gente debater.
na igreja que eu vou casar, percebi que na maioria das vezes os padrinhos entram antes do noivo, na antiga Sé. Isso também é um mega debate aí, igual ao lado dos padrinhos. Eu me prefiro um cortejo onde os padrinhos entram primeiro. Padrinhos, pais, noivo, crianças quando tem e noiva. Eu gosto do altar composto para receber o noivo. Eu gosto, não gosto da figura do noivo parada lá um tempão vendo um monte de gente entrar, mas isso é um gosto. Então, sempre que eu vou com uma noiva montar um cronograma, eu apresento as duas possibilidades para ela Eu e também. falo: e aí, o que você prefere? O mais usual são os padrinhos entrando primeiro, por causa disso. Mas se você, noiva, falar para mim que o sonho da minha vida é o noivo abrir o cortejo, gente, o noivo vai abrir o cortejo. Quem sou eu para falar não pode? Por que não pode? Sim. E assim, eu tinha uma época até que eu gostava muito de ser mais tradicional. Eu fui mudando muito. Aliás, depois que eu virei noiva, eu mudei bastante, tá? Porque eu nunca imaginei casar em Búzios, ar livre. Se eu tivesse dinheiro, acho que eu casaria no Copa. Mas não tenho essa vida, não nasci para isso. Mas mesmo hoje, eu acredito que não seria assim mesmo tendo dinheiro. Então, eu mudei muito. Mas, assim, antigamente, acabava sendo mais tradicional. Eu gostava da ideia do noivo entrando com a mãe primeiro. Mas depois eu parei para pensar e falei assim, gente, quando a gente faz isso, muitas vezes começa a música alta, as pessoas estão tão desligadas e nem percebem que o noivo tá ali entrando com a mãe, sabe? Então, hoje em dia, eu também, já de bastante tempo para cá, falo, explico das duas maneiras, os pós e os contras, e acabo fazendo mais os padrinhos entrando primeiro e depois realmente ter uma entrada triunfal. Não é igual da noiva, mas é triunfal do noivo entrando com a mãe. Esse argumento normalmente cola. Quando a gente fala pra noiva isso, assim, olha, o noivo pode entrar primeiro, mas ele vai entrar com a galera meio em pé, meio levantando, meio não sabe se começou ou não começou. E uma outra coisa que eu sempre falo para as noivas que também funciona assim, meio que elas repensam quando elas estão na dúvida, né? Porque quando elas querem o noivo entrando primeiro, beleza, a gente respeita e segue, mas quando elas estão na dúvida, eu sempre falo, gente, o noivo é uma figura muito importante num casamento. Pensa num presidente da república, ele nunca é o primeiro a entrar, sempre tem uma comitiva que entra na frente dele, sempre tem alguém que compõe o ambiente. Boa essa, eu vou começar a falar. E aí a noiva sempre fala, é verdade. Então vai entrar os padrinhos, vai compor, vai ser a comitiva, depois entra o noivo e aí a gente dá continuidade. Boa, gostei. Vou começar a dar esse motivo aí também. Esse é muito bom, sempre cola. O Giovanni, quando a gente estava falando da Santa Cruz, falou que o Padre Navarro compensa. O Giovanni Garcia compensa mesmo. O Padre Navarro é um fofo, a cerimônia dele é linda. Sim. Ô, Claudinha, essa semana, quando eu abri a caixinha de pergunta da nossa live, eu recebi algumas perguntas e eu queria trocar com você sobre isso. Uma foi da Ana Bessa, não sei se ela ainda está aí, mas eu vi que ela entrou. Ela perguntou sobre formação de equipe, como a gente faz. Vou explicar como funciona comigo e aí você fala também. Tá. Gente, formação de equipe. Em geral, eu trabalho com amigos. É uma coisa que eu gosto, que eu adotei, assim. Acho, assim, conto nos dedos das mãos quando eu tive uma pessoa da minha equipe que eu simplesmente olhei por um currículo, ou, enfim, alguém indicou e era uma pessoa muito distante, e a Ana Bessa tá aí. Em geral, na minha equipe, são os meus amigos, pessoas que eu gosto, pessoas do meu convívio mesmo, meus amigos pessoais. E eu sinto que eles vestem muito mais a minha camisa. Que a relação com o meu trabalho vai muito além de uma relação com o dinheiro, assim. Eu tenho a Débora, que é uma pessoa da minha equipe, que hoje é meu braço direito, que, gente, ela demora para dormir porque a energia precisa baixar quando ela chega em casa, de tão envolvida que ela tá. Hoje ela é minha líder de time quando eu tenho mais de um evento, eu fico em um e ela em outro. Eu tenho a Gabi, que é minha líder para 15 anos, enfim, então são todas pessoas que são amigos. E engraçado que eu falei da Gabi agora, eu tenho uma curiosidade. A Gabi foi uma pessoa que não era minha amiga,
mas que me pediu para entrar na equipe. Pediu muito para entrar. E aí eu fiz um teste, chamei ela para um evento e não curti. E aí depois ela me pediu um feedback. Eu falei, poxa, Gabi, a gente tem personalidades muito diferentes. Eu sou um pouco mais acelerada, você é um pouco mais tímida, então eu não sei se daria certo, mas você tecnicamente é muito boa e tudo. E ela insistiu muito para eu dar mais uma chance para ela continuar trabalhando comigo. E falou que queria, que ela estava disposta a mudar no trabalho, a aprender, a entender o que eu buscava para executar. E aí eu me lembro que nessa época eu falei assim, cara, e aí, o que eu faço? E meu marido falou para mim, Nia, mais vale uma pessoa que quer muito estar com você e que você pode desenvolver do que alguém que está ali só por estar. Então dá uma chance. Sim. E hoje a Gabi é minha líder de time. Então, assim, desenvolver pessoas faz parte da forma que eu trabalho a minha equipe e são pessoas que, em geral, são do meu convívio. Como é que é a equipe para você? Como é que você chega na sua equipe? Onde você busca essas pessoas? Então, eu também, bem parecido com você, mas eu já trabalhei com algumas pessoas, sim, que vieram de outra forma, sem ser amigas. Mas, assim, é, hoje, as duas pessoas que são meu braço direito mesmo, que é a Glaucia e a Lidiane, elas trabalham comigo há 9 anos. Para você ter ideia, a Glaucia, ela é minha prima. A Juliana, que tá aí até na live, eu já vi, assim, passando. É minha prima também, trabalhou muito tempo comigo. Hoje tá grávida, casada, se formando, então não tá conseguindo realmente dar conta. Mas geralmente sempre são pessoas realmente mais próximas que eu vejo essa vontade de querer trabalhar, que são apaixonadas também por esse assunto casamento, porque todo mundo acha que é fácil, que é só o que a gente posta ali no feed, nos stories, e é tudo maravilhoso. Não, é cansativo Não pra tem glamour nenhum. caramba! Se tiver Sabe? alguma aluna minha, vai escrever aí embaixo agora a frase que eu abro meu curso falando. Não tem glamour. Não tem. Na nossa profissão, não tem. Se tiver que Pois limpar chão, a é. gente vai limpar chão, gente. Os bastidores, na realidade, assim, é muito cansativo, assim, é muita coisa, é uma pressão também psicológica, é muita coisa acontecendo, mas é gratificante. Para mim, não tem preço. Mas eu sou apaixonada por casamento desde pequenininha, desde fazendo casamento das minhas bonecas. Então, assim, mas eu tento ver isso também em relação à equipe. Porém, quando eu trabalhava muito, né, no Espaço Boa Vista e também fazia os casamentos fora. Então eu tinha muito 2 casamentos por dia e alguns deles assim, grande, do qual eu tinha que ter uma equipe com 10, 12 pessoas. Agora, no final do ano, no jogo do Flamengo, no dia 23 de novembro, eu tinha 2 festas. Uma delas, eu precisava ter 14 pessoas na equipe, que foi aquele que teve a Ludmilla, a Paula Favorita, todo mundo. E quando tinha gente que não queria, que queria ver o Flamengo, sabe? Enlouquecida. Então eu tive que trabalhar, pedir ajuda para vocês, né? Para vocês liberarem também assistentes, assim, para mim. Mas o normal, geralmente, são as pessoas que realmente são mais próximas de mim. Eu faço treinamento com a equipe, sabe? Para que todo mundo esteja ali entrosado em relação ao meu jeito de trabalhar. Maneira como é a questão de uniforme, de maquiagem, de esmalte, para não aparecer com uma unha verde-limão, sei lá, coisas assim desse tipo. Em relação a não estar com o celular no meio de uma festa, prestando, né, olhando mensagem, a gente sabe que se a gente não orientar quanto a isso, se a pessoa estiver no início ali, começando a trabalhar, tem muitas dessas questões. E assim, eles estão ali, toda a nossa equipe está vestindo a camisa da empresa, que está nos representando. Então não adianta nada a gente tratar, cuidar dos noivos com todo carinho, com tudo, e a equipe não fazer o mesmo. Agora, por outro lado, eu acho que também a gente tem que valorizar, não só de forma financeira, pagando, eu acho que algo que é legal, que é justo para a equipe, mas de elogio. Até acho que há 5 anos atrás eu tinha muita dificuldade de chegar e elogiar, de falar, nossa, parabéns por isso, nossa, você hoje foi incrível, foi demais.
E hoje eu vejo o quanto que mudou também toda a equipe quando eu passei a fazer isso. Porque às vezes a pessoa precisa se sentir valorizada. Ela precisa se sentir, sabe assim, caramba, como ela gosta do meu trabalho, eu estou sendo útil, eu estou sendo produtiva. Então eu acho que Eu isso acho que isso é também. muito importante. Quando a gente tem que puxar a orelha, a gente puxa, mas quando a gente tem que elogiar, a gente Sim. elogia. A Eterno Amor Eventos comentou aqui: não tive a mesma sorte. Eu também adotava essa política de ter somente amigos, mas tive alguns problemas por confundirem amizade com trabalho. Eu nunca passei por isso. Você já passou por isso? Não sei se é Não, pelo meu não. jeito mais dura, assim. Se eu tiver que puxar a orelha, eu vou puxar a orelha e beijo, tchau. Assim, não tem nada a ver com a nossa vida pessoal. Eu nunca tive. Você já teve? Eu nunca tive, mas eu acho que foi muito também por ter essa conversa antes. Deixar muito claro, tipo, olha, somos amigas ou somos primas ou, sabe, saiu daqui, às vezes no momento de cerimônia eu posso falar de uma maneira diferente, é o momento que eu tô mais sob pressão. Então, se vocês ficarem de brincadeira no rádio, eu vou matar um, sabe? Então, assim, mas eu sempre deixei muito explicado isso antes. Então, eu nunca tive problema, não, porque sempre ficou muito claro para todo mundo a maneira de trabalhar e aquele momento ali que da festa, né, que eu precisava muito deles estarem do meu lado e entenderem qualquer coisa. Tá passando um helicóptero quase dentro da minha casa. Sente esse comentário que alguém colocou aqui pra gente. Cerimonial é uma excelente profissão, só trabalha final de semana. Ai, só que não. Ah, sonho! E engraçado que muita gente da nossa família, às vezes, ainda acredita nisso, né? Ah, mas o que você faz durante a semana? Que bom, né, que você pode ir pra praia. Que bom que você pode, sei lá. Nossa, olha, hoje eu tenho duas pessoas que me ajudam no escritório de segunda a sexta, né? Que é o Léo e a Mari. Então, assim, e isso me trouxe qualidade de vida. Mas até um tempo atrás eu não tinha. E eu trabalhava 18, como você, provavelmente, né, gente, todo mundo, 18 horas por dia. Eu acordava trabalhando, respondendo as mensagens, noiva, isso e aquilo, e ficava no computador muitas vezes até meia-noite, 1 hora da manhã, e aí ia dormir e ficava nesse ciclo. Então, assim, não existe essa molezinha de durante a semana pra gente, não. A gente tem que colocar tudo em ordem, cronogramas, reuniões, ligar para os fornecedores, conciliar horário de todo mundo para o dia da noiva, para tudo acontecer, a logística acontecer de forma correta, que se não tiver essa logística, não tiver toda a equipe com cronograma, não acontece. Quer dizer, acontece, Aqui, mas não acontece, né? a Dark, maravilhosa, tá falando outra frase que a gente escuta. A vida de vocês é ótima, né? Não faz nada, só vive nas festas. Pode comer bolo, pode comer doce. Aham. Não, outra Gente, coisa, vocês não sabem as de nada. pessoas acham que a gente come na festa, no dia do casamento. Na realidade, a gente come docinho pra caramba, tá? Mas é durante a semana que a gente recebe, na realidade, dos fornecedores pra gente experimentar, Conhecer. conhecer, docinho, brownie bem casado, bolo. Realmente, disso a gente não pode reclamar. A gente tem uma vida muito boa e tem que lutar para não engordar. Eu não tô lutando nada, então tô desse tamanho. Mas, Ah, em relação ao dia mesmo do casamento, nossa, a gente come do buffet correndo. São, assim, aquele momento de intervalo ali. Ai, abriu, foi a primeira dança, aconteceu. Tá, vamos lá rapidinho, come um negocinho. Aí volta, vai a outra equipe, vai ali, quando come o come? negócio. Quando tem buffet que Quando trata a gente come, bem. quantas Ok, vezes... você é justo, é a maioria. Mas tem uns que a gente, Sim, nossa, passa perrengue. eu já parei nos podrões da vida na madrugada. Quem nunca? Quem nunca não conseguiu comer no evento e depois leva a equipe inteira para o McDonald's porque não foi bem tratado? Sim, sim, sim. Ou eu também já passei por situação tipo assim, a minha comida é uma, a comida da minha equipe é outra. Isso para mim é pior do que Me não dar deixa... comida para ninguém. Também Eu não acho. sou melhor do que a minha equipe, Eu entende? também acho. E eu já passei por isso em alguns lugares, bem do tipo, não, Mi, você pode ficar à vontade, pode pegar o que quiser. A sua equipe tem
Oi, pronto. Voltei, desculpa. A temperatura do meu iPhone subiu. Agora mudei de lugar e tô com ele na frente do ar. Desculpa, gente. Vamos lá. Ô, Pronto. Claudinho, que eu tava falando que isso é o que mais me irrita, assim, tipo, ah, não, você pode comer uma comida maravilhosa. A sua equipe tem um macarrão ali que a gente preparou para todo mundo. Oi, não, somos todos iguais, né? Sim, eu também acho. Eu passei por isso num hotel que a noiva pagou por toda a equipe, né? Porque geralmente nos hotéis tem essa alimentação aí que é paga para o staff. E lá no hotel eles me chamaram para poder comer a comida da festa. Eu não aceitei, fiquei realmente muito chateada, porque ou é todo mundo come a comida que tá ali, que é da festa, ou então vai todo mundo comer realmente a comida do staff, que é maravilhosa, não tem problema nenhum. Zero com isso. Agora, quantas vezes também a gente não come e que não é por conta de buffet? Graças a Deus eu nunca tive muito problema em relação ao buffet, não. De não oferecer comida, nada disso. Mas é de tempo mesmo. Às vezes tem festa que é absurdamente corrida, que a gente acha que vai ser super calma, tranquila, e mil coisas acontecem de imprevistos ali, a gente tem que estar totalmente ligado, e acaba que eu perco totalmente a fome. Aí termina a festa, eu coloco os noivos no carro, abre um negócio aqui dentro que eu quero devorar o mundo, assim, parece que tipo assim, opa, missão cumprida, tudo ok, noivos felizes, pronto, é uma fome surreal, surreal. Imagino. Deixa eu te falar, tem uma outra dúvida também que eu recebi no dia da caixinha, que eu acho que é bem legal, que fala sobre precificação. Estão falando que a minha imagem está desfocada, que eu não estou num bom lugar, gente, que eu estou na frente do ar agora para esfriar a bateria, esfriar o iPhone. Eu vou acender a luz. Bom, vamos lá, que fala sobre precificação. Como se faz para precificar? No meu curso, eu até falo sobre isso, como a gente chega nesse cálculo. Mas, na verdade, a parte de lucro tem a ver com experiência, com tempo de mercado. Tudo isso influencia, né? Como é que é isso para você, Claudinha? O que eu acho? Acho que, antes de tudo, você tem que ver qual é o seu público. Qual o público que você quer atender? Claro que eu acabo fazendo qualquer tipo de festa. Se me contratarem, é um público, vou ficar feliz da vida, vou fazer a festa. Se me contratarem, uma noiva chegar e, Claudinha, tudo que eu queria era ter você fazendo meu casamento, não tem dinheiro, eu vou fazer isso aqui e vou tentar atender, e da mesma forma que eu faço a outra festa. Mas eu acho que de início a gente tem que entender, pelo menos, que público a gente está interessado a atender mais. Chegando a esse o nicho que a gente quer atender. Chegando nisso, eu acho que a gente tem que colocar na ponta do lápis, planilhado mesmo, tudo que a gente tem de custo. Que tem gente que acha que é só a equipe. Então, eu tenho que colocar ali a equipe. Se eu tenho aluguel de escritório, eu tenho que colocar a luz, eu tenho que colocar o plano do telefone celular, que é para poder Gasolina. a gente não trabalha. O Uber da equipe para ir embora, gasolina, Aluguel de estacionamento, tinta de computador, o aluguel de rádio, ou se você vai comprar o uniforme que vira e mexe. Sim, o kit emergência que a gente tem, a nossa mala que tem que estar ali o tempo todo, que tem que ter, tá com Neusaldina, tá com esparadrapo, tá com band-aid, tá com a gente tem que estar o tempo todo ali com tudo atualizado. É pouquinho, isso é baratinho, mas o baratinho de cada coisa, isso tem um valor. Então, assim, colocar tudo numa planilha e aí você entender qual prolabore você quer tirar. E aí o Prolabore é isso que você estava falando aí, que eu acho que é muito essa questão de tempo de experiência que você tem. Muita gente também tenta ver ali o quanto que precisa para poder pagar as contas, porque tem gente que
assim, não tem uma ajuda do marido ou do pai, de uma mãe. E assim, se não for para trabalhar para ganhar X, que dê para pagar todas as contas que ela necessita, não tem como isso. Então, eu acho que são muitas coisas envolvidas, mas assim, eu não pensei, não estudei, não pesquisei nada sobre precificação, mas eu acredito que seja isso, né? Que a gente tenha que analisar para poder formar o nosso valor. E também conversar com as pessoas do mercado que estão mais ou menos ali, como a gente às vezes faz, falando mais ou menos do valor, do quanto que a gente cobra. Ninguém vai copiar X ou no X, ou família cobrar menos ou mais, não é isso. Que eu acho que a noiva, ela tem que se identificar. A noiva que vai se identificar com a Mia não é a que está se identificando comigo. Cada uma tem o seu jeito. Então, eu acho que Ainda mais é na isso. nossa Mas, profissão. sim, mas entender realmente ali, mercado, né? De que mais ou menos. Eu acho que o segredo da para quem é, de repente, assessora e quer pegar essa dica, né? É você calcular o custo. Esse é o primeiro passo, na verdade. Você tem que entender seu custo a fundo. E aí você descobre que, para fazer um evento, seu custo incluindo a equipe, tudo isso que a Claudinha falou, gente. Equipe, rádio, depreciação, a Neusaldina que um convidado vai pedir, enfim, tudo na ponta do lápis, o seu custo é de R$ 1.000. Ponto. Não dá para você cobrar 1.300. Agora, Mia, o seu custo é menor, você paga menos para a equipe, você descobre que seu custo é de R$ 500. Ah, você acha que para você é satisfatório cobrar 1.500 e ter 1.000 de lucro. Beleza. O importante é descobrir o seu custo e entender o caminho que você precisa para atingir, né? Para atingir aquele nicho e isso, identificar seu nicho. Saber para quem você está sim. vendendo. E, Mia, uma coisa que eu acho muito importante, inclusive muito importante, o que a gente está vivenciando agora nesse momento de isolamento, que a gente está sem festa e tudo. Uma coisa que eu passei a fazer de uns 4 anos para cá, que foi fazer uma reserva. Então, eu fazia um cálculo, tipo assim, as minhas contas, quanto que eu preciso para a empresa e conta da empresa e o Prolabore por 6 meses. Eu dividia aquilo dali por 12 e eu fazia uma reserva daquilo dali, aquele dinheiro era o dinheiro que eu aplicava todo mês. Casei, gastei o dinheiro todo, me ferrei, porque agora tá aí nesse isolamento errada. Mas, assim, isso eu acho que é uma coisa que é muito importante da gente, desde o início, quando for montar a precificação, ter disciplina. Não é o que sobrar vai investir. Não, aquele X a gente já tem que ter a disciplina de guardar por mês para que quando acontecer um negócio como está acontecendo agora, ninguém ficar desesperado e saber que pelo menos a gente tem ali 3, 6 meses de vida. Idealmente seria um ano, né? Mas ter esse tempo aí para poder estar fazendo as coisas sem nenhum desespero. Mas você sabe que a pandemia, né, acho que trouxe isso de bom. Nunca se falou tanto sobre isso, sobre reserva, sobre investimento. E eu acho que isso foi a galera está aprendendo na dor, mas eu acho que isso que vai deixar isso de lição. É muito importante ter reserva, principalmente para quem é detentor de um CNPJ, para quem é empresário. Então, assim, calcula seu custo de vida. Meu custo de vida por mês é de, sei lá, R$ 10.000. Cara, então eu tenho que ter R$ 60.000 guardado, pelo menos 6 meses do meu custo de vida. Se der problema, eu vivo 6 meses com o mesmo padrão, se eu quiser. Então, isso tem que ficar na cabeça de todos os empresários. E vale a gente colocar isso na precificação também. Sim. Então, assim, eu sempre coloquei. Meu custo é de, sei lá, R$ 500, eu preciso guardar 10%, 50%. Meu custo passa a ser de 550. Ou em cima do lucro, cada um faz o seu caminho, mas tem que ter uma parte que vai ser reservada. Sim, sim, com certeza. E pensar também nessas opções que a gente tem para o cerimonial, né? Porque tem gente que não faz cerimonial do dia, tem gente que faz cerimonial do dia parcial e completo, como eu faço,
tem gente que faz o do dia e o completo. Eu agora estou tentando me reinventar e ter mais uma opção para poder colocar. Então, a gente precisa analisar e precificar cada uma dessas opções. Porque no completo, muita gente, se não fizer o cálculo certo, acha que está ganhando dinheiro e na realidade não está. Porque o que você gasta de estacionamento na Zona Sul, que é R$ 50 para você estacionar um carro, de gasolina, no cafezinho, que se você não tem... Se tem um escritório, você tem um custo do escritório. Se não tem um escritório e você vai parar no café, o valor do café. Então, assim, colocando isso de maneira planilhada, tudo certinho, você vê que você tem um custo alto para isso. Então, se você não precificar de forma correta do cerimonial completo, acaba que você acha que está ganhando dinheiro, mas você, na realidade, está gerando dinheiro. Há 10 anos atrás, eu descobri isso, achando que eu estava ganhando dinheiro, e aí eu fui fazer o Empretec no Sebrae. E aí eu ali entendendo, falei, gente, eu giro dinheiro na minha conta. Mas assim, eu não tenho esse lucro que eu achava que eu tinha, sabe? E se eu continuar desse jeito, eu não vou a lugar nenhum. Eu não vou chegar a lugar nenhum com a empresa. Simplesmente vai ser uma brincadeirinha de organizar festa, não de responsabilidade, mas em relação financeira da empresa, entendeu? A Rosi tá falando uma coisa aqui que eu concordo. Vamos começar a fazer todas as reuniões online para todo sempre. Isso é uma coisa que eu acho que vai ficar também, tá? Eu acho que a reunião presencial vai cair muito pós-pandemia, o que é bom. Assim, eu acho que agora está sendo ruim, porque agora a gente está impedido, né? A gente não tem outra opção. Mas quando tudo voltar ao normal, eu acho que isso vai ficar um pouco, né? As pessoas vão... Gente, não posso fazer um Zoom? Não pode ser uma coisa que dá mobilidade? Porque isso vai diminuir o custo para todo mundo. Com certeza. Fora o trânsito que a gente leva para poder estar chegando no local. Quantas vezes eu tenho, tipo assim, sei lá, uma prova de vestido no Jardim Botânico, no centro do Rio, não sei. Saía daqui da Barra, dependendo do horário, eu levo 1h30 para poder chegar no local, mas 1h30 para poder voltar. Então, assim, quanto que isso vai ser dinâmico para as noivas, para a gente, entendeu? E isso é uma das opções de coisas que eu realmente tenho pensado do que eu vou mexer aí no meu orçamento essa semana. Não no orçamento, mas em opções de atendimento do cerimonial. Muito bem. Temos só mais 10 minutos antes da live cair. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta aí nos comentários. Gente, eu sou muito cegueta mesmo, porque eu tô de óculos. E só se eu fizer assim, ó, para tentar enxergar o que vocês estão escrevendo. A RR Produções falou aqui, até porque todos retornarão ao trabalho loucamente. O tempo será ainda mais escasso. Concordo. A gente vai trabalhar que nem louco no segundo semestre, se Deus quiser. Amém. Se Deus quiser. Eu tô tentando resolver tudo que é possível resolver de forma online com as noivas, para que a gente, quando sair do isolamento, só resolver coisas que realmente não foram possíveis serem resolvidas através de uma videochamada, de Skype, reunião pelo Zoom, essas coisas assim. A Érica Tavares falou aqui, foi a pandemia, mas poderia ser outro imprevisto e a empresa precisa estar preparada. E isso só acontece sabendo se planejar e precificar muito bem. Ainda falando lá dos investimentos e da reserva. Que é realmente muito importante. Muito importante. A gente viu isso, né? O desespero de tantos fornecedores que têm ligado e perguntado, Claudinha, não tem noiva nova, tá recebendo orçamento, me ajuda, não sei o quê. Desesperado em relação a não ter uma reserva. E isso eu passei um bom tempo da minha vida sem fazer. Tipo assim, ganhava, gastava, ganhava, gastava. E é o que eu tô falando, acho que há 5, 6 anos atrás, não me recordo, eu comecei a fazer realmente uma reserva que era aquele valor por mês, igual na parcela, que eu depositava não, que eu aplicava, e eu tinha uma reserva de viagem, porque com o Alberto eu tenho que ver meus sogros,
E eu falei, cara, já que eu vou viajar todo ano, a princípio, eu tenho que fazer uma viagem que não é tão barata, eu preciso ter uma reserva de viagem. E aí comecei a ter aquilo ali também. Sabe? E quando a gente tem, dá tudo certo. Porque quando a gente não faz, a gente gasta no japonês, no McDonald's, no lanchinho, na coxinha, em tudo que tem direito. Dinheiro não sobra, gente. Não. O investimento tem que ser conta para pagar. Porque não adianta você se enganar dizendo, se sobrar R$ 100 eu guardo. Não vai sobrar. Você vai comprar uma blusinha, você não vai sobrar. A pessoa tem que ser muito disciplinada do sentido, eu não gasto com nada, mas essa não sou eu. Então eu preciso ter essa disciplina realmente de um valor para poder estar aplicando, para poder estar investindo e conseguir ficar tranquila, como acontece numa situação dessa, ou como a Érica falou, né? Poderia ser uma outra situação, às vezes coisa da família, tantos imprevistos às vezes acontecem nas nossas vidas. Pois é, tem que ter. O Bacil, que também foi da minha equipe, agora mora fora do Brasil, falou: fico feliz de ver as meninas que fizeram curso, onde já chegaram, parabéns, meninas. Eu acho que é isso, né? Assim, a gente tem que, nós que temos muito tempo de profissão, temos que ajudar em todas as pontas. O Zé está falando isso, né? Que isso fez o segmento se aproximar, dividir conhecimento, porque, gente, quando você fala sobre reserva, investimento, aí a pessoa escuta você falar, escuta de mim também, escuta de alguém, a pessoa fala, opa, isso é relevante, peraí, deixa eu entender isso. Então, assim, a gente tem que dividir, tem que bater nessa tecla, porque um mercado mais profissional é bom para todo mundo. Volta para mim, porque eu estou cercada de gente, inclusive colegas de profissão, que são profissionais. E isso é bom para todo mundo. Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que está todo mundo agora mais unido, todo mundo ajudando um ao outro no sentido do que a gente pode fazer para melhorar, sabe? Eu realmente acredito que quando passar isso, a gente vai ter muita coisa para comemorar, aniversários, festas, os casamentos. Casamento é sonho, as pessoas não vão deixar de fazer. Claro, dependendo da situação financeira do casal, ele não vai fazer uma festa para 300, vai fazer para 100, ou não vai fazer em tal local, vai fazer em outro, mas o casamento em si, ele vai acontecer de forma diferenciada, talvez. E para isso a gente precisa de profissionais, sim, o tempo todo, cada um da sua maneira, do seu jeitinho, cada um com os seus valores. E os noivos estão ali para poder se identificar com cada um, com o profissional que realmente mais se adequa a ele. Isso aí. Claudinha, obrigada, adorei. Acho que a gente pode repetir, porque ainda ficou muita coisa para se falar. Passei na prova. Passou, maravilhosa, gente. Nem parece que quase não faz, tá aí toda tirando onda com todo mundo. Muito bom. Eu tô falando sério, eu não dormi direito, tá? Nervosa de poder estar falando aqui Então a gente vai fazer público. Mais vezes, tá? Pra gente, pra você ir perdendo. Eu queria agradecer a todo mundo, que hoje eu mandei um negocinho da live pra todo mundo. Falei, gente, vocês têm que assistir, tem que não sei o quê. E eu sei, assim, né, às vezes todo mundo numa correria. Botei a família toda. Falei, gente, vocês têm que participar, vocês têm que ver, vocês têm que interagir, vocês têm que perguntar. Então, assim, obrigada a todo mundo, de verdade, por estar aqui junto com a gente. De verdade mesmo, com esse carinho. Obrigada a você. Obrigada a todo mundo que veio. Karina, a Rebeca tá aí, Olenquinha, Jaque, todo mundo que participou. Que lindas! Maravilhosas. Obrigada, gente. O Bacio tá pedindo para falar do meu canal no YouTube. Eu tenho um canal recém-inaugurado, onde, com o objetivo de passar conteúdo, informação. Essa live vai ficar salva inicialmente aqui nos stories e depois vai para o canal também, porque tem muito conhecimento. Obrigada, Marcinha, Márcia Taraciuc, Ana Bessa, Beth. Obrigada a todo mundo, gente. Rosi, obrigada, tá? Obrigada, amo gente. Você é a luz. Obrigada. Obrigada de verdade, tá? Beijo, foi um prazer. Tchau.